eu dividi a palestra em duas partes. Numa primeira parte, eu vou tentar colocar muitas coisas que todos aqui já devem saber, um pequeno resumo do que aconteceu. E na segunda parte da palestra, então, que talvez seja mais interessante, a gente discutiu os possíveis papéis do biólogo como profissional na resolução, na superação desse desastre, né? A cronologia do desastre, o desastre aconteceu, o rompimento da barragem no dia 5 de novembro do ano passado. Essa torrente de lama que foi liberada a partir do rompimento da barragem do Fundão atingiu uma sequência de cidades ao longo da bacia do Rio Doce. No dia 6/11, atingiu a cidade de Belo Oriente. No dia 9, Governador Valadares. Dia 10, Tumiritinga. Resplendor 12. Baixo Guandu, no dia 16. Linhares, no dia 20. E chegando a Foz, no dia 21. Eu coloquei aqui, uma simulação feita pelo Serviço Geológico do Brasil, baseado em simulações ambientais. E vocês observam que, muitas vezes, as simulações elas não refletem a realidade. Eles previram a chegada da lama 2 dias depois, e, na realidade, essa lama demorou bem mais. Eu quero chamar a atenção para isso, não que a simulação não seja uma ferramenta, mas é que nós temos poucos dados para sustentar esse tipo de simulação aqui no Brasil. Eu sou um defensor das simulações, mas vocês observam que a realidade é bem diferente, muitas vezes, do que os modelos nos ensinam. Bom, na tarde do dia 5 de novembro, a barragem do Fundão ela se rompeu, liberando 50 milhões de metros cúbicos. Para vocês terem ideia, a Pampulha tem em torno de 8 milhões hoje, né? Então, um volume considerável. Desse total, 34 milhões, após agalgarem essa barragem aqui, que fica um pouquinho abaixo, né? Aqui é a barragem de Fundão, Germana, você tem Santarém aqui. Então, 34 milhões, eles conseguiram aproximadamente, são dados do IBAMA isso, eles entraram na rede hidrográfica da bacia do Rio Doce, sendo que 16 milhões ainda permanecem armazenados e estão sendo paulatinamente liberados, causando uma série de problemas da qualidade de água decorridos aí já há alguns meses do acidente. Isso aqui a situação antes e depois, são imagens de satélite que dá para ver do dia 14 de junho de 2015, no dia 6 de novembro de 2015, o grande impacto aqui em Bento Rodrigues, dá para ver o grande impacto na paisagem causado por esse desastre. Aqui nós temos o cenário do acidente, aqui você tem a Serra do Caraça, aqui são as áreas mineradas, o complexo afetado, e aqui nós temos até a usina hidrelétrica de Candonga. Esse trecho aqui é considerado, nós vamos dividir os impactos em 2 escalas geográficas. Na microescala, que são em torno de 70, 90 quilômetros, que é até a usina hidrelétrica de Candonga, aqui a foz do Rio Ipiranga, que junto com o Ribeirão do Carmo formam o Rio Doce. Então, esse seria o trecho na escala micro-regional, e os impactos, vocês vão ver, eles são muito diferentes, considerando a escala micro-regional e a escala regional. Segundo o Boletim Estadual de Proteção de Defesa Civil, de 6 de janeiro, o desastre de Bento Rodrigues causou a morte de 17 pessoas. Naquela época, 2 estavam desaparecidas, recentemente um corpo mais foi achado. Os prejuízos socioambientais associados ao desastre levaram o governo de Minas a decretar a situação de emergência em 32 municípios. Um total de 4.238 pessoas foram diretamente afetadas, atingidas pelo rompimento da barragem, entre mortos, desaparecidos, feridos, desabrigados e desalojados. Na escala microrregional, que eu mostrei para vocês, o impacto ele extrapolou a calha do rio. E nós tivemos uma remoção de um contingente bastante considerável de vegetação. Isso aconteceu no córrego Santarém, no Rio Gualacho do Norte, no Rio Carmo e num trecho do Rio Doce, a montante da usina hidrelétrica de Candonga.
Então, as fotos estão disponíveis na internet, mas a característica dela, dessa região, na microrregião, é um impacto muito forte na vegetação, né? Obviamente, na qualidade da água. Então, segundo o IBAMA, nessa escala foram destruídos 1.469 hectares, que equivale a quase 15 quilômetros quadrados, ao longo de 77 quilômetros de curso d'água, incluindo áreas de preservação permanente. A passagem da lama não somente destruiu e arrancou árvores e a vegetação herbácea, mas levou e soterrou a serapilheira e os bancos de semente. Dessa forma, os ecossistemas atingidos pelo desastre tiveram a sua resiliência e processo de sucessão muito comprometidos. Segundo o dado da Embrapa, eles fizeram uma análise muito detalhada desta lama. E uma das características dela é a homogeneidade granulométrica. E essa homogeneidade granulométrica impede a recuperação sadia do solo, porque o solo tem uma granulometria muito variável. E o que acontece quando você tem uma homogeneidade granulométrica na lama? Ela, ao receber água, ela praticamente se liquefaz. E quando a água evapora, ela endurece e forma uma crosta muito dura. E isso impede, essa característica física da lama, ela impede a recuperação e os fenômenos de sucessão ecológica que normalmente tomariam. Então, nós temos uma característica, não é nem de toxidez, a característica física da lama, e grande parte dessa região foi soterrada, em alguns casos. Eu conversei com a professora Maria Rita Scott, minha colega lá do Departamento de Botânica, que está trabalhando na região, e ela já fez algumas medidas lá, falando que algumas regiões chegam a ter 1,5 metro de sedimentos, aonde havia uma vegetação ripária. Esse primeiro trecho encerra na usina de Candonga, que ela foi, inclusive, a operação da usina teve que ser interrompida devido à grande quantidade de sedimento e de vegetação que foi terminar no lago. Sumarizando esses impactos ao nível da escala microrregional, os impactos foram de qualidade de água, principalmente na vegetação, com erosão, compactação, contaminação por xenobiontes, queda de fertilidade, fragmentação de hábitats, perda de conectividade, perda generalizada de serviços ecológicos nesses ecossistemas, e impactos, obviamente, na ictiofauna, herpetofauna, avifauna, mastofauna e nas APPs, que várias unidades de conservação foram atingidas, principalmente as áreas de preservação permanente ao longo desses rios. O segundo trecho é o trecho de impacto mesorregional ou macrorregional. Ele envolve 570 quilômetros, 574 quilômetros entre a usina hidrelétrica de Candonga e a cidade de Regência, onde ocorre a foz do rio. Um dos impactos socioeconômicos mais importantes foi a interrupção de abastecimento de água em cidades de grande porte, como aconteceu em Governador Valadares e Colatina, por vários dias, né? Outra questão importante, que ao longo do Rio Doce nós temos algumas unidades de produção de energia hidrelétrica. Então, uma das modificações foram muito sentidas ao longo dessas hidrelétricas, né? E, ao contrário do que foi previsto, a recuperação dos valores médicos de qualidade de água está demorando muito mais do que muitos especialistas previram. Essa é uma característica desse desastre. A recuperação da qualidade de água ao longo da calha do Rio Doce tem sido lenta, muito lenta, mesmo apesar do período de chuva intensa que nós tivemos. Então, essas são as usinas hidrelétricas situadas no Rio Doce. Nós temos aqui a Candonga, aqui nós temos a Baguari, a Aimorés e a Mascarenhas, né? Aqui são os centros populacionais. Vocês observem que a bacia do Rio Doce é uma bacia com elevado contingente de ocupação humana. Então, obviamente, esse desastre ele afetou muito o bem-estar, a segurança dessas populações, particularmente as populações que localizam ao longo do curso de água, mas também, indiretamente, vários outros centros que estão afastados propriamente do Rio Doce. Os impactos na biota,
Segundo o relatório que eu consultei do IBAMA, depois eu tenho a lista das referências, eu já montei um banco de dados dessa literatura, quem quiser eu posso passar, inclusive eu tenho uns PDFs disso. O relatório do IBAMA é um relatório muito bem feito. O Rio Doce, dando um enfoque mais na área de peixes, o Rio Doce, a diversidade não é tão alta, por exemplo, igual a do Rio São Francisco, mas ele apresenta um elevado endemismo e espécies ameaçadas de extinção, que é uma característica da bacia, né? Em relação aos impactos na biota, eu chamaria atenção para 3 detalhes. Primeiro, a extensão da rede hidrográfica afetada, que é muito grande, são centenas de quilômetros. Segundo, a possibilidade, essa comunidade ela continua sofrendo os efeitos da turbidez, que não cedeu, e a turbidez afeta vários aspectos da biologia dos peixes, né, para citar o exemplo de alguns organismos, além, obviamente, de afetar outros organismos, e a possibilidade dessa comunidade sofrer os efeitos da biomagnificação de elementos tóxicos que foram colocados em disponibilidade com a água em decorrência desse acidente. Isso é um aspecto importante e tem causado muita celeuma, porque a lama da Samarco ela é enquadrada na BNT. Então, pela norma da BNT, essa lama não contém elementos tóxicos. E nem poderia uma barragem dessa magnitude ser usada para recepção de rejeitos tóxicos. Deveria ter um outro tipo de acondicionamento. Então, a Samarco tem usado muito esse argumento. Só que quando você libera aquela quantidade de sedimento não tóxico numa bacia como a do Rio Doce, o que aconteceu? A quantidade de sedimentos que havia com potencial tóxico, que estavam quietos no fundo do rio, foi revolvida. Então, esse potencial tóxico passou a atuar de uma forma muito mais intensa. Então, nós não podemos dizer que a Samarco não tenha causado a contaminação tóxica no Rio Doce, nem indiretamente. O acidente diretamente causou a mobilização desses elementos tóxicos na biota, não é? Agora, obviamente, fica uma segunda pergunta. Quem andou poluindo o Rio Doce ao longo dessas décadas? Que é um assunto que nós vamos ter que nos debater. Porque, obviamente, a Samarco não julgou esses poluentes foram revolvidos pelo acidente, portanto, a Samarco não pode eximir responsabilidade sobre isso, nem a BHP, nem a Vale, mas esses poluentes estavam na bacia, né? Então, são impactos muito importantes e duradouros, né? Para você ter ideia, eu acabei de orientar uma tese de doutorado aqui do Alberto Isla, na Lagoa da Pampulha, e os peixes da Lagoa da Pampulha apresentam níveis elevados, por exemplo, de cádmio, de chumbo, e nós sabemos que a Lagoa da Pampulha não recebe esses elementos há mais de uma década, quando foram feitas as obras no Distrito 5 de Contagem, que impediram que o chorume de aterros sanitários de origem industrial caísse na bacia da Pampulha. Então, nós temos aí 10, 12 anos, 20 anos, em que isso não ocorre mais. Vocês imaginam isso no Rio Doce. A durabilidade, a extensão temporal desses impactos. Aqui são alguns dados de qualidade de água, mostrando, por exemplo, essa questão da turbidez. Essa tem uma ligação direta com a lama da Samarco. Se você pegar os dados, isso aqui são dados do IGAM, no primeiro mês decorrido da tragédia, esses são os valores médios, a média histórica está aqui, ó. Todos os valores aqui, pegando 2 estações, em Periquito, o gráfico à esquerda no Rio do Carmo, logo antes de entrar no Rio Doce, e depois já na porção central do Rio Doce, no distrito de Periquito. Vocês observem que os valores ficaram bem acima dos valores históricos, e observe o seguinte, não tem aquela curva prevista de redução gradual. Você encontra picos, que obviamente estão associados a eventos de pluviosidade e que ilustram muito bem que a lama que foi depositada ao longo desse primeiro trecho de impacto microrregional, ela foi, ao longo desse período, ela foi sendo disponibilizada rio abaixo, né? E os valores, eu tenho observado alguns laudos do governo, eles não chamam muito atenção com as unidades. Vocês veem que essas unidades são estratosfericamente elevadas de
sólido em suspensão. É muito difícil que você tenha uma biota sadia nessas condições. Com relação aos metais, esses também são dados do IGAN, né? Aqui nós temos duas retinhas, aqui, uma em vermelho, que é o limite da norma alemã, DIN, considerada de segurança, e a média histórica, que é essa linha azul, né? Muitas vezes elas coincidem, outras vezes não. Mas observe que para o manganês, para o arsênio, para o alumínio e para o cádmio, os valores quase sempre ficaram acima dessas duas linhas, mostrando claramente a existência de potencial tóxico em decorrência desse acidente, o que foi negado por várias autoridades, mas o próprio dado do IGAN não deixa dúvidas com relação a isso. A mesma coisa com outros elementos, por exemplo, chama atenção o caso de chumbo, observa a recorrência, né? Então, você não tem que muita gente falou, isso vai acabar em 1, 2 meses, você vê que não é bem assim. Esse é um problema que eu acho que toca muito aos biólogos. Eu não quero fazer uma crítica ao engenheiro, admiro demais os engenheiros, aprendi demais com eles, mas muitas vezes a gente vê o tratamento do rio como uma calha. O rio é um ecossistema. Tem bicho, tem planta, tem bactéria lá, e a troca da biota com o meio abiótico, essa biogeoquímica, ela é muito complexa. Nós não temos conhecimento hoje ainda para poder modelar isso de uma forma clara. Nós não podemos tratar o rio como uma caixa d'água, o lago como uma caixa d'água e o rio como um tubo, né? O rio é um ecossistema vivo. Ele precisa das zonas ripárias, ele precisa das planícies de inundação. Então, é um sistema muito complexo de transporte de sedimentos, de nutrientes, de poluentes e etc. Então, vários aspectos ecológicos extremamente importantes estão ocorrendo no rio. Eu peguei, aquele último relatório do IGAN, foi o primeiro mês decorrido do acidente. Primeiro mês. Mas se você pegar os outros meses agora, você continua vendo esses pulsos. Obviamente reduzindo, né? Mas os pulsos continuam lá. Porque, evidentemente, vai haver uma redução ao longo do tempo. Mas nenhum modelo, eu comecei a palestra mostrando uma simulação do Serviço Geológico do Brasil, que não conseguiu reproduzir o que aconteceu. Obviamente, nós podemos falar, vai reduzir ao longo do tempo, mas ninguém pode garantir como que vai ser dada essa redução e quais são os efeitos que vão permanecer, né? E, por último, o Rio Doce chega ao mar, na cidade de Regência, no estuário, e aqui também foram vistos impactos importantes socioeconômicos, ambientais e na biota. Um impacto que une a biota à economia, por exemplo, é a interrupção completa da pesca na região, né? Com consequências para o turismo, para a gastronomia, porque é uma região turística, né? Então, na escala macro-regional, nós temos principalmente os impactos na qualidade de água, mas também impactos importantes nas comunidades ripárias, como fragmentação, contaminação de população, perda de santuários para reprodução, por exemplo, essa última foto, aumento de taxas de extinções, possíveis novas invasões, etc. E impactos importantes em duas reservas importantes, né? Parques estaduais, do Rio Doce e de 7 Salões.